Glória a Deus. Mateus, no seu capítulo 8. Mateus, capítulo 8, no seu versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Glória a Deus. Vamos entrar nessa tempestade todo mundo junto. Em nome de Jesus, porque é no meio da tempestade que Deus opera, que Deus dá livramento. Aleluia. Só passa na tempestade quem Deus quer provar para dar vitória. Aleluia. Mateus capítulo 8, no seu versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Quantos encontraram? Glória a Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Tomai nossos assentos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Já foi falado através dos louvores. Jesus ele já começou falando através das orações. Quando nós chegamos, dobrando o nosso joelho. O nosso culto ele começou em casa, de manhã, quando levantamos, olhando para o céu, glorificamos, o adoramos e o agradecemos por mais esse dia. Aqui nessa palavra, nessa passagem, nós vamos ver que depois de ter pedido uma grande multidão, depois de operar muitos milagres, Jesus aqui dá uma ordem, que passamos para um outro lado, para outra banda. Então, qual é a ordem? Que entrem no barco, todos entram no barco, todos, e Jesus estava no barco. Mas nós vamos ver que em meio à situação, em meio à circunstância, chega algum momento em que os discípulos eles vão temer. Como? Jesus está no barco, Jesus está dormindo, Jesus está descansando. Depois de ter ali operado muitos milagres, é o único momento que nós vamos ver na Bíblia que falando que Jesus dormiu. Foi nesse momento quando ele estava no barco com seus discípulos. Nós vamos ver que muitas das vezes, quando Jesus quer nos provar, testar a nossa fé, primeiramente ele nos coloca em uma situação. E primeiramente também ele não vai nos deixar sozinho, ele vai entrar junto conosco. Porque eu quero falar sobre Jesus apazigua a tempestade, mas eu quero também abordar um tema, fé, porque foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então Jesus ele vai provar a fé dos seus discípulos, e é a mesma coisa conosco, ele vai provar a nossa fé, então ele vai criar uma situação. Só que no meio da situação ele vai estar conosco, porque quando Daniel foi lá jogado na cova dos leões, Jesus não livrou, Deus não livrou ele da cova, mas Deus estava com ele dentro da cova, deu livramento para ele dentro da cova dos leões. Da mesma maneira, foi quando os jovens também decidiram não se contaminar, não se dobrar. O povo se dobrou, mas aqueles jovens, eles decidiram colocar no seu coração não se dobrar e não se contaminar. Então o decreto foi, não se dobrou, não aceitou, então vai ser jogado na fornalha. Vamos aquecer 7 vezes mais. Só que nós vamos ver que quando é aquecido 7 vezes mais, o rei achou que eles vão morrer, não, mas Jesus já estava lá. Muitos até não vou falar sobre o quarto homem estava dentro da fornalha, mas ele é o primeiro. Então não tem como. O quarto homem está na fornalha, ele já estava lá. Ele não livrou o jovem da fornalha, mas ele foi livramento dentro da fornalha. Dessa maneira, quando ele está aqui testando a fé dos seus discípulos, ele estava aqui capacitando eles. Por quê? Porque ia chegar o dia que Jesus, o noivo, não estaria mais entre eles. Então, Jesus não estando mais entre eles, era necessário trabalhar os discípulos ali para que eles pudessem dar continuidade quando Jesus fosse ressuscitado e deixasse o Consolador. Eles iriam andar com o Consolador e não mais com Jesus. Aleluia. Por esse motivo, eles estão dentro do barco. Jesus também está no barco. Não abandonou eles, não deixou. Só que eles se apavoram quando uma grande onda, uma grande tempestade se levanta. Eles se apavoram.
tinha motivo para se apavorar. Jesus, Ele não vai nos livrar da tempestade. Ele não vai nos livrar da provação. Ele não vai nos livrar, mas dentro Ele vai estar conosco, segurando nas nossas mãos. Nós vamos passar a tribulação, nós vamos passar a tempestade juntamente com Ele. Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar, só para nos ajudar, nos capacitando, provando a nossa fé, porque nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que colocar a nossa fé em prática, executar aquilo que Deus tem dado para nós, colocar em prática. Nem tem como ver Ele se nós não cremos, porque Ele fala: credes em mim, credes também no meu Pai. Se não tiverdes fé, como que nós vamos chegar na glória se nós não tivermos fé? Eu até fiz aqui alguns esboços, eu nem sou de pregar com esboço, porque às vezes me atrapalha todinha. Jesus me ouça assim. Glória a Deus. Me ajuda, Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus 11:1-2: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ele os antigos alcançaram testemunho. Então os antigos alcançaram testemunho por onde? Através da fé, crendo. Eles não andaram com Jesus, mas eles creram em alguém que eles não viram, que eles não andaram, mas eles creram em uma promessa. Eles creram. É através da fé. Ao contrário de quem andou com Jesus, viram vários milagres, mas em um momento de provação, eles temeram. Eles temeram no momento de provação. Quem somos nós no momento de provação? Em quem você vai depositar a sua confiança no momento que você está sendo provado? O Salmo 121 vai dizer: leva os olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 125 fala: aquele que confia no Senhor não será abalado, mas vai permanecer para sempre como o monte de Sião. Salmos 46 vai dizer que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, onde está a tua fé? Aonde está a nossa confiança? A nossa confiança tem que estar em Deus. E nós vamos ver mais à frente que nessa tempestade eles estavam sendo provados. Só que eles temeram. Mestre. Chegaram a dar até um saculejo em Jesus, colocar Jesus contra a parede. Eles só precisavam confiar, porque estava tudo no controle. A onda, aqui a palavra do Senhor vai dizer que as águas, a onda era tão grande que cobria o barco. Mas se cobriu, Jesus estava na pompa, descansando, dormindo, cobrindo, não afundava. Então tem alguma coisa aí, tem algum mistério, não tem? O barco não afundava. A água cobria, mas o barco não afundava, porque estava tudo no controle. Tem momento, tem medo, tem tempestade, mas você está firme, porque Deus está no controle da tua situação. O barco balança, o barco pode balançar para lá e para cá, o vento sopra, mas Jesus está no controle. Ele está no controle. Porque nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. E é esta fé que nos trouxe até aqui. É por esta fé que nós estamos aqui. E é por esta fé que nós continuamos a caminhada, na jornada. É por esta fé que o vento vem, bate, o vento vem contrário. A gente não desiste. Por quê? Porque a gente tem uma promessa. Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Só que é no tempo dele, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso momento. Às vezes Deus fala assim para você: aguenta só mais um pouquinho. Mas um pouquinho de Deus muitas das vezes é tão demorado. Mas a gente tem que esperar. Não podemos dar um jeitinho. Nós temos que esperar a vontade do Senhor. Se verdadeiramente nós falamos: Senhor, os teus planos são melhores que os meus, os teus caminhos são maiores que os meus. Mas para isso nós temos que confiar, entregar a nossa confiança e deixar Ele trabalhar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. O homem pode prometer para mim e para você.
mas Ele não se esquece. Todavia Ele está conosco, Ele não se esquece. A palavra de Deus, ela não é jogada ao vento. A minha pode até ser, mas a dele não. A dele prevalece. E prevalece a palavra de Deus. O homem pode até lançar um decreto sobre a minha e sobre a tua vida, mas a última palavra vem dele. Se o homem aqui embaixo decretar, não dê ouvido, porque quem tem que decretar é ele. O decreto vem dele. A última palavra é dele. Se a coisa é perfeita para você, que você não vai conseguir a mentira do diabo. Porque se Deus falou que é contigo, então ele tem razão. Segue em frente. Prossiga. Prossiga. Porque depois da tempestade o tempo nossa. Mas é necessário passar um processo. Tem que passar o processo da aprovação. Se você não passar o processo, você não vai chegar no propósito. Então é necessário passar todos os processos. Não tem como escapar do processo. Porque quanto mais a gente foge, mais Deus amassa o vaso. Quanto mais a gente corre, Jesus ele vai atrás. Tem dois tipos de tempestade na nossa vida: a tempestade que Deus coloca para provar a nossa fé, e a tempestade daqueles que fogem da vontade de Deus. Jonas tentou dar um jeitinho e fugiu. E o tempo todo eu conversando: Senhor, eu não acho. O Senhor teve muita paciência com Jonas. Jonas só sabia murmurar. Jonas só sabia reclamar. Nada estava bom para ele, nada agradava aquele homem. E o meu Deus, nada agradava Jonas. Quando Deus a envia para uma missão que ele faz, vou fugir na primeira oportunidade. Não adianta nós fugir. Não adianta fugir, porque Deus ele gosta de fugir. Ele gosta porque ele sabe como trabalhar, ele sabe como quebrar. E é melhor fazer por amor do que pela dor. Já fugi muito da presença, já fui um Jonas na vida, mas o Senhor falou: vou tocar. Eu vou tocar naquele que tu mais ama. Quem eu amava, eu pensei: minhas filhas, meu Deus, me ajuda. Mas Deus ele vai tocando devagarzinho. Ele sabe. Tocou no meu pai, levou meu pai. Um ano que eu tinha conhecido meu pai, ele levou meu pai. Depois tinha um tio. Eu pronto, agora tem um tio, vai substituir o pai. Aí Jesus vai lá e toca no tio também, leva o tio. Porque ele sabe como tocar. Quando você acha que tem um lugar para você se esconder, para você fugir, ele vai tirando tudo. Ah, você quer fugir, quer se esconder aqui? Então tá bom, vou tirando. Ai, nesse barco que você quer entrar, não é esse daí, não é esse, você quer sair? Vou afundar. Aleluia, aleluia. Jonas fugiu. Mas da presença de Deus, dos olhos de Deus, ele não fugiu. Foi jogado no mar, foi pro ventre do peixe. Porque para aqueles que fogem tem um preço. Cuidado. Cuidado com o preço que você pode pagar por fugir daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Se Ele tem falado que você vai fazer, faça. Se Ele colocou na sua mão, não foge, faça. Faça tudo que vem em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Mas faça e faça com amor, faça com zelo. Não faça por obrigação. Então tem tempestade que somos nós que causamos na nossa vida. E é nós que decidimos que tipo de tempestade nós queremos para a nossa vida. Sermos provados por Deus ou queremos tentar o nosso próprio Deus e trazer a ira dele para nós. E não adianta fugir. Aquilo que Deus colocou na nossa mão, Ele vai cumprir. Nós temos que pedir graça, misericórdia. Você acha que se fosse por mim eu estaria aqui? Eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas também não estariam aqui. Nunca que eu me imaginaria pregando a palavra do Senhor. E olha que eu sou tão pequena, eu fico o tempo todo aqui de olho fechado, mas só pedindo socorro. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me ajuda, socorro. É o tempo todo, porque é estreito, mas é uma grande responsabilidade. Não pensa que a gente sobe aqui de qualquer maneira, não, nem pode. Nem pode subir no altar do Senhor de qualquer maneira. Mas o Senhor fez
falou, é ela, eu vou usar. E quando foi um dia, ele deu uma visão a uma irmã, justamente a irmã que não acreditava, porque quem não crê, quem não tem fé que Deus vai fazer na vida dele, ele não crê no milagre de ninguém, então ele passa a ser um zombador, porque todo aquele que não crê é um zombador. Então ela falou, não acredito não, irmão Fernando, eu não acredito não. E Deus falou, eu vou levar ela vai pregar. Vou levar ela em vários lugares, vou colocar num lugar grande e vai pregar para a multidão. A primeira vez que eu preguei lá no pilão, eu lembrei do que Deus tinha falado. Porque o homem, ele não acredita em mim, não acredita em você. Mas foi o homem que fez a promessa, foi Deus. Então aquilo que o homem fala não vale de nada. O importante é o que Deus falou para você. É essa promessa que você tem que agarrar. É essa promessa que você tem que levar para a sua vida. Se Ele falou que vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação. Se Ele falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Ele falou que vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o quadro, o cenário, a situação. A porta pode estar fechada, mas se Ele quiser abrir, Ele abre também, porque Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer, no tempo dEle, na hora dEle. Mas nós temos que ficar na brecha. Nós temos que ficar na brecha. Ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Abraão, ele alcançou a promessa porque ele ouviu a voz do Senhor. E pela fé, Abraão alcançou a sua promessa. Isaac alcançou, Jacó, José alcançou. Nós vamos ver Moisés quando o mar se abriu. Nós vamos ver que aquele povo também alcançou. Nós vamos ver Josué e Caleb entrar na terra prometida. Nós vamos ver muitos patriarcas que não andaram com Jesus, mas apenas creram em uma promessa. E essa promessa, ela continua sendo feita para mim e para você. Só que nós temos que agarrar a nossa promessa. Não podemos abrir mão da nossa promessa. Nós não podemos deixar que vozes estranhas venham falar nos nossos ouvidos. Porque a única voz que tem que falar no nosso ouvido é a voz do Espírito Santo. É esse que vai direcionar a mim e a você. E tem processo que não tem como você escapar. Você pode ir para a oração, você pode ir para o jejum, você pode ir para a consagração. Mas se Deus falou que vai te colocar, não tem jeito, Ele vai te colocar, mas não é para te matar, é para provar a tua fé. É para provar a tua fé. Em outra situação, nós vamos ver que Jesus novamente pega os seus discípulos, vai para o meio do mar. Ele ordena, passem para outra banda. Só que neste momento Jesus não estava. Primeiro Jesus estava no barco. Testou a fé dos seus discípulos, ele no barco. Mas os discípulos se atemorizaram. Depois ele pega, ele vai orar e manda os discípulos passarem para outra banda do mar. Levanta-se uma grande tempestade novamente. Aleluia. Marcos 6, 45. Se levanta uma nova tempestade. Só que agora Jesus não estava no barco. Por quê? Porque quando Jesus ele se retira e nos deixa sozinhos, é porque Ele quer que nós possamos alcançar o sobrenatural. Para alcançar o sobrenatural de Deus, a gente vai passar um estreito. E como é bom passar estreito com Jesus. E aqui ele vai dizer assim, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles não tinham entendido nada ainda. O seu coração ainda estava endurecido para os milagres. Já tinham visto tantas curas, mas ainda estavam com o seu coração endurecido. Quantas vezes nós endurecemos nosso coração? Quantas vezes nós deixamos a dúvida, a incredulidade entrar? Deus não trabalha na dúvida, não opera na dúvida. Nós temos que crer. A nossa fé. Porque Ele fala, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Como crer em algo que você não vê? Aleluia!
que por mais que este barco tivesse afundado, o que Jesus queria era fazer o sobrenatural. Pedro ele fala: Jesus, se és o Senhor, porque eles achavam que era um fantasma. Mas quando Pedro fala: se é o Senhor, me mande então que eu vá ter contigo. Quantas das vezes nós não falamos isso também? Meu Deus, será que o Senhor está comigo no meio dessa tempestade, dessa prova? A prova está tão forte, eu olho para o lado, olho para o outro, não vejo solução. Quantas tempestades nós temos enfrentado? Quem sabe a tempestade do desemprego, a tempestade da enfermidade, ela sempre bate na nossa porta. Aleluia! Mas não se preocupa se o seu barco afunda, não. É porque Ele quer segurar a tua mão, fazer você na pessoa mais alta. Ele quer experiência maior. Ele quer que nós venhamos sair do raso. E para sair do raso é necessário mergulhar no profundo. Porque Ezequiel ele começa indo no raso, mas aí a voz continua: vem mais, vem mais, vem mais, até que a água cobria o seu pescoço. Muitas das vezes nós estamos tão acomodados com o raso, e Deus quer que nós vamos andar mais pro profundo, que nós venhamos ter mais uma profundidade com o Senhor. Lucas 17:6 vai falar: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tudo através da fé. Só se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas das vezes nós falamos: eu creio, Jesus, eu creio, eu tomo posse. Mas será que nós estamos crendo e tomando posse daquilo que Deus tem falado para nós? Daquilo que o Espírito Santo fala conosco? Falar que crê, falar que tomar posse é fácil. Eu quero ver você tomar posse de verdade, crendo que Ele pode fazer, crendo. E Marcos 11:24 ele vai dizer: por isso vos digo que tudo que pedires orando, crendo, recebereis. Tudo que você pedir crendo, recebereis. Se você orar crendo, você recebe. Mas não na dúvida, não duvidando, porque Ele não vai operar na dúvida. Ele só vai operar se você crer. Você tem que crer, você tem que pedir crendo. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre o teu lar, profetiza sobre a tua família, crendo. Às vezes nós profetizamos tanto na vida dos outros e esquecemos de profetizar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E todas as vezes que nós profetizamos crendo, Deus Ele faz, porque Ele é fiel. Ele não depende do homem para fazer. Ele opera quando Ele quer. Ele faz se Ele quiser. Jó não deixou de o adorar a Deus por causa da sua enfermidade. Ele o adorou. Porque quando ele pensou que tinha perdido tudo, ele não tinha perdido nada. Porque Deus o restaurou. Eu não estou falando do que ele perdeu, que ele não sentiu. Eu estou falando daquilo que Deus tira do nosso meio, que não nos faz bem. Aí nós vamos nos lamentar, vamos chorar. Mas Deus, Ele quer nos mostrar coisas maiores. Amizades que Ele tira do nosso meio porque não acrescenta. E tudo aquilo que não acrescenta diminui. Então aquilo que diminui não vai fazer efeito na tua vida, não vai te acrescentar em nada, não vai te evoluir em nada. Para nós regressarmos na presença do Senhor é preciso deixarmos muitas coisas para trás. O cego de Jericó, ele creu quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, mendigava à beira do caminho, 38 anos, era mendigo, pedia esmola, mas quando ele clamou crendo. Jesus mandou chamar, mas quando Jesus mandou chamar, a primeira coisa que Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero novamente ver. Então ele já tinha vista, um dia ele tinha visão, só que agora ele estava cego. Mas quando ele vai diante de Jesus, o que é que ele faz? Ele tira a capa. Ele tira aquela capa. Você sabe por quê? Não era mais necessário andar com capa.
que temos representado? Glória a O Deus. que temos representado? Que nós possamos cada dia mais crer naquilo que o Senhor fez para nós, a promessa. E a maior promessa não é material, não. A maior promessa vai ser aquele grande dia que Ele vem buscar a sua noiva. Mas Ele vem buscar uma noiva de qualquer jeito, não. Ele vem buscar uma noiva formada, uma noiva santa, uma noiva eleita, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E essa é a maior promessa. Não desista. Não deixa que os ventos e a tempestade venham roubar a sua fé. Continua crendo, porque depois da tempestade vem bonança para mim e para a tua vida.